Olá, alunos, boa tarde. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de história. Vamos continuar com o livro Buriti mais História, nas páginas 60 e 61, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os intercâmbios culturais, uma cultura em comum e sobre a origem dos semitas. Então vamos lá. Intercâmbios culturais. A delimitação territorial e a distância entre as vilas e cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir, administrar a vida pública ou mesmo de se expressar, né? Então a gente consegue observar, ó, que lá daquela época, as vilas, as cidades, né? Cada um passou a viver de uma maneira, né? E teve sua administração da vida pública, até mesmo de se expressar de formas particulares de cada povo. Mesmo estando próximos, os povos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, não falavam a mesma língua e não possuíam o mesmo sistema de escrita ou de crenças religiosas. Hoje, se a gente for observar, por exemplo, no território nacional, nós temos cidades diferentes, né? Regiões diferentes, com culturas diferentes, até mesmo questões políticas, né? Vai depender aí da região que você vive. Por exemplo, se a gente sair daqui do estado de São Paulo e aqui mesmo na região sudeste, se nós formos para o Rio de Janeiro, você vai perceber a diferença do jeito deles falarem, né? Em Minas Gerais também. Se você sair da região sudeste, for para a região sul, para a região sudeste, centro-oeste, qualquer lugar que não seja a sua região, você vai perceber diferença, tanto nos hábitos culturais, o jeito de falar, o sotaque, culinária, né? Várias coisas, até o modo, até mesmo a educação, né? Você vem numa cidadezinha do interior, as pessoas costumam ser mais simpáticas, mais conversam mais, né? São mais receptivas. Se você vai numa capital, por exemplo, São Paulo, onde é aquela loucura, aquela correria, né? Ninguém fala com ninguém, aquele trânsito, é diferente do que você estar numa cidade do interior ou até mesmo numa cidade litorânea. Se você vai para uma cidade do interior, você vê as pessoas, elas se vestem melhor, né? Dificilmente você vê igual a gente vê aqui no litoral, de short, chinelo, biquíni, sunga, né? Sem camisa. Então são hábitos, apesar de nós estarmos no mesmo país, certo? Se você for para outro país, você vai reparar que é uma língua também diferente, são costumes, né? Todas as questões políticas, cada lugar, cada país, cada estado, cada município vai adquirir uma maneira aí de governar, tá? Então, só para vocês terem uma noção dessa diferença. E aqui, entre os povos da Mesopotâmia, havia também sistemas linguísticos diferentes. Porém, muitas das línguas faladas tinham uma matriz comum que se transformou ao longo do tempo de acordo com as particularidades da região. Uma cultura em comum. Na Mesopotâmia, existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupo de línguas ligadas a uma língua em comum, o sumério e o acádio. Né? Hoje, se a gente for observar, quais são as línguas mais faladas aí, né? Nós encontramos muito a língua inglesa, né? O inglês e o espanhol. Grande, né? A maioria dos países aí utilizam o inglês e o espanhol como um grupo linguístico grande, né? Mas existem muitas outras, né? O português, o japonês, o alemão, né? O grego, vários tipos de línguas, né? Que foram aí sendo adquiridas ao longo dos séculos. Mas antigamente, nós falando aí das nossas culturas antigas, né? Que nós estamos falando da Mesopotâmia, então a gente está falando só desses dois grandes grupos linguísticos aqui. O acádio foi adotado pelos assírios e babilônios, mas sofreu transformações.
Os conjuntos de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamadas de dialetos, pois expressam as características da região. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformavam em outras línguas. O hebraico, o aramaico e o árabe são línguas derivadas do acádio e são conhecidos como línguas semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística que vem da região mesopotâmica. Mas, mesmo com as transformações, há algumas permanências na língua, como palavras com o mesmo sentido, né? Então aqui, ó, a gente vê até a origem, né, da onde que começou desses dois grandes grupos linguísticos, né? O sumério e o acádio. Nós tivemos outras línguas, né? O hebraico, o aramaico, o árabe, e assim foi evoluindo cada vez mais a língua, né? No mundo todo, tá bom? Você sabia? Persépolis foi uma das principais cidades do Império Persa. Seus registros mais antigos são de 2.500 anos atrás. Hoje ela é considerada patrimônio mundial da humanidade. Ali ocorriam cerimônias e festividades que envolviam povos vindos de diversos lugares. Na entrada da cidade, foi construído um portal para receber súditos e emissários. O portal tinha inscrições em 3 línguas, entre elas a escrita cuneiforme dos sumérios, tá? Então aqui para vocês verem o lugar, ó, o relevo diante do palácio de Dário, da Pérsia, representa guerreiros, guardas e autoridades oferecendo bens como tributo ao Império Persa, região onde ficava a antiga Persépolis, tá? Que hoje é o Irã. Essa foto aqui é de 2008. Sobre a origem dos semitas. Os semitas, ao emigrarem, estavam divididos em hordas ou tribos, as quais, pouco a pouco, foram modificando sua linguagem primitiva até transformá-las em simples dialetos ou idiomas diferentes. Este fato resultou naturalmente da influência das línguas estranhas usadas pelos povos que com eles conviveram. Do ponto de vista antropológico, os semitas parecem aparentados com os primitivos habitantes da bacia oriental do Mediterrâneo. Embora quase não tenha sido possível estudá-lo, dada a obscuridade das circunstâncias, devemos considerá-los também de origem asiática, sem poder vislumbrar, todavia, a época de suas migrações, algumas, quiçá, muito remotas. Certo? Então aqui é só estar falando sobre a origem aí dos semitas, tá bom? De todos os povos aí que a gente vem estudando no decorrer deste capítulo. Pra gente encerrar aqui, nós temos um novo Você Sabia, ó. A língua portuguesa que utilizamos é derivada do latim, uma língua indo-europeia que passou por diversas transformações regionais ao longo do tempo e originou novas línguas como o português, o espanhol, o italiano e o francês. Olha que interessante. Então, ela já vem derivada do latim, né? Que era uma língua indo-europeia e foi passando por várias transformações ao longo do tempo. E dessa língua, né, do latim, ó, originou aí o português, o espanhol, o italiano e o francês. Mas a língua portuguesa falada no Brasil não é idêntica à que é falada em Portugal. A gente até consegue entender, mas algumas palavras faladas no Brasil têm significado diferente em Portugal, tá? Isso ocorre porque temos influência de outras matrizes linguísticas, né? Por quê? A dos indígenas e as africanas, que estiveram aí no início, né, do descobrimento do Brasil, né? Então a gente tem muita cultura indígena e africana aqui no Brasil, e aí a nossa língua portuguesa ficou diferenciada da língua de Portugal, né, que também teve influência sobre nós, né, porque foram os portugueses aí que descobriram o Brasil. E então tem toda essa mistura para chegar na nossa língua, tá? Além disso, há as variações regionais que criam dialetos.
Algumas palavras têm significados diferentes dependendo da região. Como criança, por exemplo, né? Criança, a gente sabe. Só que lá na região sul do Brasil, a criança é chamada de piá, por influência indígena. Então, isso são alguns dialetos usados, né? Em certas regiões aí. Como eu disse para vocês, nós estamos no Brasil, mas o Brasil é dividido por regiões, então a gente tem aí essas mudanças, né? Até mesmo na fala, no sotaque, em alguns significados, ok? Feito isso, nós temos o estudo do texto aqui embaixo, tá? Eu quero que vocês respondam as questões que estão aqui abaixo, tá? Tá coberta porque é o meu livro do mestre. Vocês vão olhar aí de acordo com o texto e vão responder. Mais tarde eu mando a resposta para vocês. Bons estudos!